Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Em novembro de 2007, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas proclamou 15 de setembro como o Dia Internacional da Democracia. Foi um apelo da ONU aos Estados-membros na defesa do que considera um valor universal, sem o qual não se pode atingir plenamente as metas às quais toda a sociedade aspira. Neste 15 de setembro, o Senado se associou às comemorações do Dia Internacional da Democracia com uma sessão especial em que foi destacado o papel fundamental do Poder Legislativo para a manutenção e o aperfeiçoamento da democracia e da liberdade no Brasil. Acompanhe a seguir um debate sobre a história da democracia, suas origens na Grécia, até a recente reforma aprovada pelo Congresso Nacional que regula o uso da internet, a rede mundial de computadores, nas campanhas eleitorais. A reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet, é de Márcia Torelli. A democracia surgiu no ano 508 a.C., em Atenas, na Grécia, como um sistema político que representava uma alternativa à tirania. O cidadão ateniense Clístenes, considerado o pai da democracia, propôs reformas que concediam a cada cidadão um voto nas assembleias que tratavam de assuntos públicos. Ele com certeza não imaginou a revolução que provocaria nos 2.500 anos seguintes. Durante a sessão especial em comemoração ao Dia Internacional da Democracia, o senador pernambucano Marco Maciel, um estudioso da história política nacional e mundial, lembrou as origens dessa forma de governo e elogiou a iniciativa da ONU. É uma atitude coerente com as próprias origens da ONU, surgida, como nós sabemos, da vitória dos aliados democráticos na Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso, o atual secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pôde dizer que sistemas democráticos são essenciais para se alcançar os objetivos de paz, direitos humanos e desenvolvimento do mundo. Todos esses conceitos têm início no Ocidente, no célebre discurso de Péricles em Atenas, 3 séculos antes de Cristo. Nele, Péricles apresentava os elementos fundamentais da democracia. Havia o desejo de que o governo fosse não de poucos, mas da maioria. E explica o seu sentido ético, aspas, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, a polis, portanto, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. O regime de governo baseado no poder do povo e na vontade da maioria de escolher seu próprio sistema político, socioeconômico e cultural vem se fortalecendo e ganhando cada vez mais adeptos, apesar de alguns retrocessos e de resistências históricas. Hoje é um regime que pode existir tanto no sistema presidencialista ou parlamentarista, republicano ou monárquico. Vai desde a democracia direta, onde o povo expressa sua vontade pelo voto direto em temas específicos, até a democracia representativa ou indireta, que ocorre quando a população elege representantes que tomam decisões em nome dos eleitores. Para o professor do Departamento de Ciência Política e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, José Álvaro Moisés, é evidente a evolução da democracia no mundo. Nas últimas 3 ou 4 décadas, houve uma enorme expansão da democracia pelo mundo. Países que antes eram autoritários, tinham ditaduras, regimes autocráticos, foram progressivamente se democratizando. Começou nos anos 70 no sudeste da Europa, em Portugal. Da Europa veio para a América Latina, a onda de democratização. Da América Latina foi para a Ásia, da Ásia para a África e continua se expandindo. Então, quando nós consideramos o número de países que eram democracias há 30, 40 anos atrás com agora, mais do que triplicou o número de países que se
definem como democráticos. Então, a celebração dessa nova situação internacional é muito importante, mas ela não é só importante porque aumentou o número de democracias. Ela é importante porque ela chama atenção também para um outro aspecto. Democracia não é só o direito das pessoas escolherem quem governa através do voto. É também uma série de mecanismos através dos quais os cidadãos podem participar ativamente e, num certo sentido, controlar a ação dos governos. Democracia envolve uma coisa fundamental. Os governos têm que ser responsáveis perante a sociedade. Têm que explicar o que estão fazendo. O cidadão tem direito de controlar, de saber aonde está sendo gasto o seu dinheiro. Ele tem que poder, através das iniciativas do próprio Congresso ou da Assembleia Nacional, dependendo do país, ou da sociedade civil, ele tem que poder participar. O mecanismo direto de participação é o voto. Os mecanismos indiretos, que dizem respeito à qualidade da democracia, é a relação entre os poderes e o mútuo controle que os poderes exercem uns sobre os outros. A teoria da separação dos poderes do Estado remonta a Aristóteles e foi desenvolvida em 1748 pelo francês Charles de Montesquieu. Ele propôs distribuir a autoridade por meios legais, dividindo-a em funções diversas para moderar o poder do Estado e assim evitar o arbítrio e a violência. A separação dos poderes em executivo, judiciário e legislativo, descrita por Montesquieu, influenciou a Constituição dos Estados Unidos e hoje é uma das bases do exercício do poder democrático. A atual fase da democracia brasileira, conquistada após um período de ditadura militar, tem hoje pleno exercício, garantido pela Constituição de 1988. No entanto, viveu nos últimos anos momentos difíceis, com sucessivas crises nos três poderes. Para o presidente do Senado e do Congresso, José Sarney, do PMDB do Amapá, a liberdade só é possível em estados democráticos e a presença do parlamento, que exerce o poder legislativo, é fundamental. Sarney atribuiu as atuais críticas ao Congresso ao fato de os parlamentares discutirem de forma aberta, diferentemente dos outros poderes. No nosso modelo de Estado, a grande diferença entre os três poderes é que, enquanto os poderes executivo e judiciário tomam decisões solitárias, o legislativo faz as claras. Isso é uma das fontes da crítica diária, porque nós tomamos as decisões todas aqui à luz do dia. O povo assistindo, a nação assistindo. Essa crítica debilita, porque sempre no fim de uma lei há os que perdem e há os que ganham, do ponto de vista da opinião pública. E os que não são atendidos, em vez de ficar contra aquilo que foi aprovado, eles ficam contra o parlamento que votou esse ponto de vista. Sem parlamento não há democracia. E sem democracia não há liberdade. Sem liberdade, o homem é apenas uma aspiração. Então, falar em democracia é falar no parlamento. Esse é o coração da democracia. É aqui que ele pulsa, é aqui que ele vive. E se ele para a vida do corpo democrático. Já para o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, hoje aposentado, as crises institucionais, como a que recentemente atingiu o Congresso brasileiro, só têm uma forma de prevenção: a melhoria da qualidade do voto do eleitor. A crise não é do Congresso brasileiro, é do eleitor que vota mal. É apenas não votar dessas pessoas que têm processos, que a vida não se mostra tão limpa. Há um esforço da Associação dos Magistrados pedindo que sejam proibidos que se elejam aqueles com processo, aqueles meramente processados. Ora, isso é contra a lei. A Lei Complementar 6490 pede o trânsito em julgado. Mas eu acho que o eleitor não precisa perguntar se há lei para isso ou lei para aquilo. Ele apenas não vote nas pessoas de fichas que ele entenda suja. E é fácil hoje conhecer a vida do parlamentar em que eu vou votar. É só pesquisar. Quem tem computador, fala internet, põe o nome do homem e vê se há algum problema nessa vida passada. A chamada vida pregressa. Eu acho que a falta de atenção à vida pregressa dos candidatos é que fez esse Congresso, às vezes, um pouco enlameado, com certas pessoas que não podiam estar ali. Veja bem como ele está ali, por que ele está ali. Porque ele é o representante, ele está em vez de, ele está em nome de, ele me substitui para a defesa do interesse comum, para decidir sobre as questões públicas. Veja que importância é isso. E parece que o eleitor não dá importância a esse cargo. E depois ficam se queixando da nossa classe política que não foi nomeada.
nomeada, foi eleita. Então bastaria esse esforço grande de cada um se conscientizar deste papel fundamental que é a escolha daquele que vai representá-lo. Então essa palavra é tudo na democracia, que já antigamente se dizia representar como apresentar outra vez, agora é apresentar em vez de estar no meu lugar para decidir em meu nome sobre as questões de maior interesse. Então eu acho que a grande reforma política no Brasil tinha que ser primeiro a reforma do eleitor, para ele ter mais cuidado, para ele votar melhor e não ficar reclamando. Toda pessoa que chega reclamando a mim, eu digo, vem cá, e você votou bem? Não, eu nem me lembro. Aí não é possível. Então, a boa escolha vai fazer desta democracia brasileira uma coisa viva. Somente, eu acho, esse passo, o eleitor escolher melhor. O professor da USP, José Álvaro Moisés, discorda dessa avaliação. Para ele, o eleitor tem dificuldades na hora de votar por falta de clareza e cumprimento dos programas partidários e a falta de qualificação de alguns candidatos. O problema diz respeito, por um lado, às instituições e, por outro lado, à cultura política. Por exemplo, o eleitor, para fazer boas escolhas, depende de que os partidos ofereçam boas escolhas. Quem tem que fazer o recrutamento de bons nomes para se apresentarem como candidatos são os partidos. Os partidos não estão desempenhando a sua função de fazer a escolha. Partido existe para isso. Isso não é tarefa individual de cada eleitor. O eleitor não tem suficiente organização, conhecimento, informação para fazer essa escolha. Quem tem que fazer isso são os partidos. E na democracia brasileira, os partidos estão extremamente desvalorizados. Eles não têm programa, ninguém cobra o seu programa. No esquema do presidencialismo de coalizão, os partidos são chamados a fazer parte da coalizão em cada governo. E uma vez que eles formam a coalizão governamental, eles passam a votar sem pensar muito no sentido do voto, naquilo que o governo pede que eles votem. Com isso, você reduz a importância dos partidos. David Fleischer, cientista político americano naturalizado brasileiro e professor da Universidade de Brasília, alerta para os riscos que a democracia está correndo hoje no mundo. A democracia no mundo, hoje, em 2009, sofreu alguns abalos, né? Nós temos alguns países aqui na América Latina que estão lutando para manter ou implantar a democracia plena, que é, além de ter um governo representativo, que é eleito pelo povo, também requer liberdade de imprensa para ter toda a cidadania com acesso às notícias nacionais, locais, internacionais, sem nenhuma tentativa de controlar ou regular o exercício da imprensa. Nós estamos vendo na Argentina, por exemplo, na Venezuela, e também estamos vendo isso no Equador, em Nicarágua, e em vários países na África também, que sofrem com sistemas não democráticos. Temos esse tipo de problema no Oriente Médio e também em alguns países na Ásia. A participação plena da mulher na política é outro objetivo importante para a prática da democracia. E em alguns países a mulher ainda sofre restrições à sua participação política. Para Walter Costa Porto, o Brasil tem demonstrado maturidade democrática em várias situações, em especial quanto à alternância no poder, ao descartar a possibilidade de mais de uma reeleição do presidente da República. Ele lembrou as origens do Instituto da Reeleição. Outros países permitiram. Então fica mais ou menos uma monarquia eletiva. Isso foi dito pelos americanos quando da primeira Constituição, e aliás única, houve essa discussão no parlamento, quando estavam fazendo a Constituição americana. E alguém disse, se permitirmos a reeleição indefinida, quantas vezes quiser, nós não estávamos senão estabelecendo uma monarquia eletiva. E, aliás, não chegaram a proibir, ficou em branco, porque Washington apareceu como candidato, e só muito depois é que a Constituição foi reformada, mas havia o costume americano de se permitir mais um exercício, somente o segundo. Quando aparece Jackson e passa, faz a terceira, quando aparece depois Roosevelt e faz a quarta, e aí eles reagem e modificam a Constituição para só permitir uma reeleição. Então eu acho que um grande momento da democracia brasileira foi quando esse presidente atual não gostou, não impediu, na verdade, que prosseguisse a ideia no Congresso de uma terceira eleição. Outros países aqui da América Latina permitiram isso e não sei se isso é bom, esse exercício continuado do Executivo. Você acompanha a reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Estamos de volta com a segunda parte da reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet. Produção Rádio Senado. O professor da USP, Álvaro Moisés, entende que o Brasil ainda não alcançou a democracia plena por causa da influência excessiva do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário. Mas, segundo ele, em comparação com alguns países vizinhos, a nossa democracia vai bem. De uma maneira geral, a democracia brasileira funciona melhor do que muitos casos na América Latina. Nós tivemos um processo de democratização que envolveu uma grande mobilização da sociedade civil, de organizações profissionais, de sindicatos, de segmentos políticos, de igrejas, das universidades. Então, nesse sentido, nós temos um certo respaldo no momento da transição, no momento da emergência da democracia, que exerce pressão para que as instituições funcionem melhor. Isso é bom, mas nós podemos melhorar. Se nós formos comparar na América Latina, tem comparações boas e tem comparações ruins. Comparações boas são com o caso da Venezuela, com o caso do Equador, com o caso da Bolívia, mesmo com o caso da Colômbia. São países em que o sistema democrático tem uma série de riscos maiores do que os nossos. Mas você pegar um caso como o do Chile, da Costa Rica, do Uruguai, você tem uma cultura política nesses países mais democrática, com mais tendência de participação da população. Segundo, você tem, no caso do Chile, um equilíbrio entre o poder legislativo e executivo maior do que no caso do Brasil. O cientista político David Fleischer concorda que a democracia brasileira precisa de aperfeiçoamentos para evitar a sobreposição e o choque entre os poderes. No Brasil, nós temos alguns problemas em manter a separação dos poderes. Por exemplo, a agenda legislativa é fortemente controlada pelo poder executivo, pelo presidente. Então, muitos parlamentares reclamam de que o executivo é poderoso demais e tem muita ingerência sobre o legislativo. De vez em quando, nós temos alguns choques com o judiciário, o que é normal na democracia e na separação entre os poderes, porque o Judiciário Supremo tem o papel de correição. O senador pelo Democratas da Paraíba, Efraim Moraes, que é presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, criticou a postura do Executivo brasileiro, que, a seu ver, engessa o Congresso com o excesso de medidas provisórias e tenta tutelar os demais poderes. Efraim Moraes defende, por exemplo, que o governo brasileiro demonstre sua desaprovação sobre a postura antidemocrática de alguns chefes de Estado. Ele citou como exemplo o caso do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e pediu ao Senado que rejeite a entrada da Venezuela no Mercosul. Esta casa será em breve, senhor presidente, chamada a decidir sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. Em circunstâncias normais, seria uma honra para nós, que integramos aquele bloco continental, contar com a parceria de um país irmão. Ocorre que não podemos ignorar a cláusula democrática que condiciona a filiação. A liderança brasileira no continente implica responsabilidade pela influência que exerce. A escalada autoritária na América Latina é visível. Se nas décadas de 60 a 80 essa escalada se deu pela direita, agora se dá pela esquerda. O bolivarismo, propagado por Chávez, é de índole autoritária e já se mostrou incompatível com a democracia. David Fleischer avalia que, apesar dos problemas internos e da política externa, a democracia brasileira já demonstra ter instituições sólidas e uma população que participa melhor da vida pública do país. Nossa situação é razoável, porque nós temos uma inclusão, uma participação de mais de 60% da população é alistada como eleitor. E o exercício do voto não é universal, mas é bastante alto, porque nós temos o voto obrigatório, tanto o listamento obrigatório como o voto obrigatório. Diferente dos Estados Unidos, onde o alistamento é facultativo e o voto também é facultativo. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, organizadas a nível nacional pelo sistema de justiça eleitoral.
Nós ainda sofremos no Brasil com alguns episódios de censura da imprensa, mas os tribunais estão atentos e também a população atenta para tentar reverter essa situação no Brasil. Walter Costa Porto concorda e ressalta a proximidade que hoje existe entre o eleitor e seus representantes. Hoje já há um mandato imperativo, porque o contato é direto. Até porque os deputados voltam para a comunidade. Antigamente, quem voltava do Recife para o Rio de Janeiro, em 1946, 47, 48, eram 8 horas de viagem no avião. Hoje é um passo. Por mais distante que seja o local da eleição do deputado, ele está lá já na quinta-feira, na sexta-feira, passa o fim de semana discutindo com os eleitores. Quando se diz, os deputados trabalham pouco, os senadores trabalham pouco, meu Deus, quem diz que trabalha pouco? Sai na quinta-feira para sofrer o assédio dos eleitores, dos grupos de pressão, daquelas sociedades que ele representa. É um trabalho intensíssimo fora do Congresso. O parlamentar trabalha demais. Trabalha porque é assediado constantemente, a toda hora, porque volta para sua sede. Se ficasse aqui em Brasília, não. E naquele tempo se ficava do Rio de Janeiro porque não tinha transporte. As comunicações dificílimas. Então, há essa proximidade de eleitor e eleito que não se via no passado. Eu acho, então, que o momento atual, pelas circunstâncias, pelo avanço técnico, fez da representação uma coisa um pouco diferente, de um mandato, digamos, semi-imperativo. E ele tenha cuidado, porque senão não é reeleito. 2010 promete grandes debates e discussões políticas, já que é um ano de eleições do presidente da República e de governadores, além da renovação dos legislativos federal e estaduais, inclusive de 2/3 do Senado. O Congresso acaba de aprovar novas regras para valer nas próximas eleições. A principal delas é a liberação do uso da internet durante as campanhas. Ficou garantida a livre manifestação de pensamento, desde que assumida a autoria, com direito de resposta em caso de abusos. É o que explica o relator do projeto da reforma eleitoral no Senado, Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. É muito importante que esteja agora definido uma liberdade para o uso da internet como um todo, uma liberdade que prevê também uma responsabilização com eventuais abusos que possam acontecer nessa utilização. A internet é um fato realmente novo, cresce muito no Brasil, é um meio de comunicação realmente fantástico e nós tivemos na internet uma grande novidade. O presidente do Senado, José Sarney, considera a liberação da internet nas campanhas eleitorais uma grande conquista. Uma coisa eu acho que pelo menos salvou-se bem, que é o problema da internet, que eu acho que é uma grande conquista que nós não devemos jamais deixar de considerar, que é um meio que veio para ficar e que nós devemos preservar inteiramente livre. O líder do PT no Senado, Aloysio Mercadante de São Paulo, entende que a democracia representativa vive uma verdadeira revolução. Acho que a internet vai mudar a história da democracia. A relação entre o candidato e o eleitor não vai ser só o dia da eleição, que você entra lá, escolhe um candidato e 4, 8 anos depois você vota para confirmar ou não. Agora o eleitor, o cidadão, vai ter direito a criticar, a se manifestar, a protestar, a propor, a orientar. Então a relação é muito mais interativa. A gente criou um instrumento que é próprio da democracia direta, da democracia participativa. E esse instrumento que existia na origem da democracia, lá na Grécia Antiga, onde nasceu a democracia, nós estamos revitalizando com a internet. Então a internet vai ser um grande instrumento da vida pública, permanente, durante todo o mandato e durante as eleições. Se você olhar as últimas eleições na Europa, especialmente a última eleição americana, o Roosevelt, em 1934, usou o rádio pela primeira vez com competência. E o Obama usou a internet. E todos reconhecem que um dos grandes instrumentos foi o diálogo que ele construiu a partir da internet. Então, tanto para o candidato, como para o eleitor, como para o cidadão, é um instrumento de cobrança, de fiscalização e de participação. É um grande avanço que o Senado fez. É a forma ideal, é a democracia mesmo. É o nosso país, é tudo, é muito importante mesmo. Essa forma é ideal, a gente poder participar de quem a gente realmente quer que esteja à frente do nosso país. É a possibilidade de todos se verem representados na construção do país, em fazer as leis, construir o país cada vez melhor. O Brasil é um país democrático e a democracia é de grande validade para todos os brasileiros, porque tudo isso aqui parece muito distante quando se só ouve de longe. Um voto direto, o povo tem o poder de escolha dos representantes que aqui estão. Isso que é democracia. A democracia é a liberdade, o direito de voto, de escolha. Eu acho muito bom, tanto para os jovens como para as mulheres. Eu acho que o brasileiro deveria buscar mais conhecimento, estar sempre em busca de informações.
É o direito de todos, representado pelas pessoas que a gente escolhe, e todos terem direitos iguais. Escolhe os seus representantes para que eles votem para te ajudar. Acerca da democracia, eu acho que ela é um modelo menos imperfeito e acho que no Brasil ela já está bastante institucionalizada e consolidada. Era um trabalho da gente reconstruir, fazer a manutenção dela. Temos que trabalhar sempre para ficar no caminho certo. Aqui no Brasil está começando a querer funcionar. Eu acho que a gente está num período de reconstrução democrática que está apontando muito os seus defeitos, que na minha concepção é uma coisa boa, porque é uma forma de melhorar. Você acompanhou a reportagem especial Democracia, da Grécia Antiga à Internet, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação, Márcia Torelli. Edição, Maurício Desante. Locução, Ana Lu de Matos. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet. www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.